Como conversar com seus filhos após um evento marcante? Aprenda a ajudar o seu filho a lembrar com verdade e sem pressão. Vamos traduzir para o dia a dia das famílias um ponto essencial da ciência. Falsas memórias não são mentiras. Quando uma criança lembra errado, ela não está enganando você. O cérebro dela está tentando montar um quebra-cabeça com peças que às vezes faltam. O que é lembrar para uma criança? Pense na memória como um álbum com duas partes. Primeiro temos a memória de essência, que é o resumo da história. Exemplo: foi assustador, era grande. E a memória literal, que são aqueles detalhes mais finos, tipo, era uma Kombi branca. Em casa, a essência costuma vencer os detalhes. O seu filho, ele pode dizer um cachorro enorme me assustou, quando na prática era um cão médio que latiu forte. A emoção amplia a cena principal e borra os contornos. Então, crianças pequenas, elas têm detalhes frágeis e elas se confundem com facilidade quando os adultos completam a história por elas. Preste atenção nisso. Crianças maiores, elas já captam melhor a essência e, por isso, elas podem preencher lacunas com suposições coerentes, porém, às vezes, imprecisas. Então, cuidado com a sugestão, porque sem querer você pode acabar contaminando a história que você quer saber a verdade. Crianças tendem a agradar os adultos, então se você pergunta, foi o João que empurrou você? Você já cria uma pista que pode virar lembrança. A criança mistura o que viu, o que pensou e o que ouviu. E o que você sugere hoje pode virar o foi assim amanhã. Então, em momentos tensos, a atenção estreita. Em casa, isso vira foco no copo quebrado. A criança fixa no barulho, no susto e esquece quem estava onde. E as emoções negativas, elas costumam aumentar a quantidade de fala, mas reduz a precisão. Então, relatos longos e convictos, eles podem ter erros nos detalhes. Mas afinal, como conversar com o filho após um evento marcante? Você vai usar o método CASA, que é um acrônimo, que é adaptado para essa conversa familiar. C, de cuidar do ambiente. Lugar calmo, sem TV, celular, cadeiras lado a lado, não de frente como um interrogatório. Água, respiração tranquila, tom de voz lento. Segurança primeiro, perguntas depois. A, de aproximar e explicar. Isso vai construindo um vínculo. Eu quero te ouvir, você sabe mais do que eu, e se não se lembrar de tudo, tudo bem. Transfira o controle. Você me guia. Se eu errar nas palavras, você me corrija, tá bem? S, de sem interrupção. Relato livre, convite aberto. Me conta tudo o que você lembra desde o comecinho, mas do seu jeito, tá bom? Escuta ativa. Acenos, pausas generosas. O silêncio é amigo da memória. E o último A, de aprofundar com perguntas abertas e seguras. Após o relato, volte a pontos que a própria criança trouxe. Você disse que ficou com medo. O que aconteceu antes disso? Como é que estava o lugar? O que é que veio depois? E, obviamente, evite perguntas fechadas ou sugestivas, do tipo, foi o João? Era alto ou baixo? Foi porque brigaram? Prefira o quem estava lá. Como era essa pessoa? O que te fez pensar isso? Agora eu vou te dar algumas dicas práticas que mudam o jogo. Use o termômetro de emoção. Se a criança está muito agitada, então você tem que regular primeiro com abraço, respiração, água, e só depois conversa. Faça a foto e o mapa. A foto seria os detalhes. Qual o lugar, que horas, mais ou menos. E o mapa seria a essência. O que foi mais importante para você nessa história? Uma coisa por vez. Múltiplas perguntas em sequência, elas confundem. Pergunte, espere, acolha. Não premie e nem puna o relato. Elogiar quem lembra certo ou mostrar cara de decepção aumenta a ansiedade e piora a precisão. Então registre com neutralidade. Eu entendi que, repetindo com as palavras da criança. E peça correções. Perdi algo? Você pode também usar essas frases.
Me conta do seu jeitinho. Não tem certo ou errado, tá bom? Se você não lembrar agora, tudo bem. Pode contar depois. Eu não estava lá. Você é quem sabe. Então, me ensina como é que foi. Ou ainda, posso ter entendido diferente. Me ajuda a entender melhor essa parte. E quando voltar ao assunto? O quanto antes melhor. Mas só depois de regular a emoção. Repetições excessivas no mesmo dia, elas cansam e aumentam o risco de completar com suposições. E, se precisar retomar, comece pelo relato livre novamente, sem plantar novas hipóteses. Agora, preste atenção nos sinais de alerta. Relatos muito diferentes a cada dia, com perguntas adultas coladas, ou seja, palavras que a criança não usa, medo intenso e persistente de falar sobre o tema ou sintomas de sentimento que não passam, tipo pesadelos, regressões, queixas físicas recorrentes. Então, aqui vai um resumo em 5 passos para os pais. Prepare o ambiente e regule a emoção. Explique que a criança conduz e que tudo bem se ela não lembrar. Comece pelo relato livre sem interrupções. Aprofunde com perguntas abertas baseadas no que ela já disse. Refaça o que entendeu com as palavras dela e agradeça a confiança. Lembre-se, educar é cultivar confiança. Quando os pais acolhem, escutam sem sugerir e fazem perguntas que abrem portas, não que empurram respostas, ajudam o cérebro da criança a organizar lembranças com mais verdade e menos peso. É como iluminar um quarto escuro com uma luz suave. Tudo aparece no tempo certo e com mais nitidez. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética ela pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem o uso de medicamentos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até para sua empresa.